Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Pastor Alan. Estamos iniciando mais um MJ Oficial. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Eu tenho a certeza que esse programa vai impactar muito você. É algo especial do coração de Deus para a sua vida. E eu sei que o nome do Senhor será exaltado também em o nome de Jesus. No dia de hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marco Cruz, que é secretário-geral da missão Portas Abertas. E ele vai falar muito sobre essas missões, sobre tudo aquilo que esse projeto tem feito, essas missões que estão acontecendo através desse projeto em o nome de Jesus. Deixo aqui também o meu carinho a todos vocês que estão assistindo ao Movimento Jovem e creio que Deus vai falar muito forte ao teu coração no nome de Jesus. Marco, muito obrigado por vir aqui e por falar com a gente nesse dia de hoje. Tenha certeza que tudo aquilo que você falará vai ajudar e vai elucidar muito do que está acontecendo nas missões aí afora em nome de Jesus. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal de casa. É uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez no Movimento Jovem. Espero poder compartilhar um pouco do que é Portas Abertas e da situação da igreja perseguida no mundo. Bom, já que o senhor começou a falar já do que é, né, o Portas Abertas, o senhor pode falar para a gente, então, o que é o Portas Abertas para quem está em casa, para quem quer conhecer mais da missão e quer até, de alguma maneira, ajudar, né, o Portas Abertas? Alan, a Portas Abertas é uma organização cristã internacional que globalmente ela existe há 70 anos, agora em julho a gente completa 70 anos e desde o início a gente apoia a igreja perseguida. Ela existe no Brasil desde 1978, né? 47 anos. E o que ela faz aqui no Brasil? Ela é uma ponte entre a igreja livre no Brasil e a igreja perseguida. Como nós apoiamos o cristão perseguido, a gente está no Brasil para divulgar para você que está assistindo que existe uma igreja perseguida, que existe uma igreja que, por causa de Jesus, enfrenta a perseguição e que é nossa responsabilidade interceder, doar e encorajar essa igreja. Então, a Portas Abertas faz essa ponte e apoia a igreja perseguida como distribuição de Bíblia e literatura. Existem mais cristãos perseguidos do que Bíblias em muitos países. Uau. Treinamento de pastores e líderes, discipulado, como é você ser um cristão num país onde há perseguição, onde não existe a liberdade que a gente tem no Brasil. Ajuda emergencial, a gente vai ver aqui hoje. Apoio pós-trauma e ações institucionais, ações de defesa dos interesses do cristão perseguido. Basicamente é isso que a Portas Abertas faz. E dentro desse contexto, por exemplo, uma dúvida que surgiu agora. Digamos que tem um país, né, que está passando por uma crise como essa, onde o evangelho não pode ser pregado. Como é o contato do Portas Abertas? Algum cristão de lá entra em contato e assim vocês fazem essa ponte, né, que o senhor citou aí, para que possa chegar o evangelho ali, para que a Bíblia possa chegar, o recurso possa chegar e eles possam estar em segurança? Olha, como eu falei, a gente já existe há 70 anos. Então, o início foi assim... contatos entre pessoas, o fundador que foi o irmão André, então fez o primeiro contato, ele começou no seu fusquinha contrabandear Bíblias para esses países, que a necessidade, a gente não tem uma fórmula pronta, a gente sempre ouve o cristão perseguido e pergunta, como é que eu posso te ajudar? Então começou com Bíblias e literaturas, esse trabalho foi se desenvolvendo, os cristãos falaram, olha, a gente já tem Bíblias e literaturas em alguns países, a gente precisa de algum treinamento, então a gente desenvolveu com eles, aí ajuda emergencial, então é através de uma rede de contatos, hoje ela é muito mais estruturada, Portas Abertas tem mais de 1000 pessoas trabalhando por todos os países que eu falei, assim, mais de 70 países. Nós temos um ranking também, onde a gente avalia os países que são mais perseguidores aos cristãos. É a lista mundial da perseguição. É um ranking que elenca os 50 países que são mais perseguidores aos cristãos. Então, a gente já tem projetos de longo prazo, a gente já tem um trabalho mais estruturado. Claro, continua ainda uma ponte entre cristãos perseguidos, mas a gente já tem uma rede de contatos nesses países. E a Portas Abertas, ela não envia missionários transculturais, ela apoia o cristão local nos países mais fechados para o evangelho, para que ele seja sal e luz. Então, essa rede de contatos, projetos já estruturados e com certeza também ainda tem contatos de outros cristãos nesse país que se aproximam da Portas Abertas, claro, né? A Portas Abertas não é uma organização bem-vinda nesses países. Como são países fechados e a gente faz um trabalho de apoio à igreja, ela não é bem-vinda. Então, a gente tem outros nomes, tem outra maneira de estruturar, né? A Portas Abertas está em listas negras, né? Em vários desses países. Então, é através dessa rede de contatos e de projetos desenvolvidos ao longo de quase 7 décadas. Entendi. Então, o senhor estava citando aí que tem essa questão das perseguições, né? A lista dos países que mais perseguem cristãos. Eu sou muito curioso. O senhor pode falar, sei lá, o top 3, pelo menos, ou pelo menos um país dessa lista aí? Olha, eu vou falar alguns países que são mais emblemáticos, tá? Não, Sim, não então, na ordem. Coreia do Norte é o país
mais hostil aos cristãos. A Coreia do Norte está há mais de 20 anos, com exceção de 2022, que foi quando o Talibã invadiu o Afeganistão. A Coreia do Norte é o país mais perseguidor aos cristãos. É proibido ser cristão, cristão é considerado inimigo do Estado e existem 50 a 70 mil cristãos em campos de trabalhos forçados. Uau. Todos os cristãos na Coreia do Norte são cristãos secretos. A Portas Abertas estima que existem cerca de 400 mil cristãos ali. Todos clandestinos, secretos, isolados. Então, a Coreia do Norte é o país mais violento. Você ser descoberto como cristão, há duas consequências principais. Primeiro, você ser enviado a um campo de trabalho forçado, ser preso sumariamente, ou você pode ser executado, né, se você fosse pego com uma Bíblia. Então, Coreia do Norte. A gente tem outros países como Somália que fica no chifre da África. É um país onde tem uma maioria muçulmana e também é proibido ser cristão, existe violência contra os cristãos, existem grupos, um dos grupos extremistas islâmicos que se chama Al-Shabaab, que executa sumariamente cristãos e ficam impunes. Então, Somália. A gente tem países como o Iêmen que fica na Península Arábica, que está em guerra civil, que também tem uma maioria muçulmana e que a igreja enfrenta pressão, hostilidade e violência, não é bem-vinda. Então, falando de alguns desses países. Uau. E o senhor falando, vem até a cabeça uma frase bem antiga na igreja, que fala da igreja subterrânea, que seria basicamente a igreja secreta que o senhor está citando aí. E saber que vocês estão entrando nesse contexto para que essas pessoas possam estar saudáveis, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à perseguição, é algo que mexe muito com o subconsciente, com a minha fé, na verdade, porque eu posso sair daqui do programa agora, do estúdio, eu posso professar minha fé, posso ir à igreja, posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso carregar minha Bíblia está aqui na igreja, eu posso adorar o Senhor em público, eu posso cantar na praça, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu imagino que a gente às vezes não valoriza tanto como deveria valorizar a presença, sabe, do Senhor ou a possibilidade de que eu tenho de buscar ao Senhor. Numa igreja como essa, onde se a pessoa é pega com a Bíblia na mão, ela é perseguida, ela é colocada como, vou colocar na palavra bem básica, assim, escrava. Ela é colocada como uma escrava, ela perde a liberdade dela, pode perder a vida por amor àquilo que ela crê. E aí me vem o texto de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 12, que diz que aqueles que querem servir a Cristo piamente serão perseguidos. Exatamente. Né? Então eu imagino, eu vejo essa questão da perseguição, eu vejo essa questão de que, poxa, aqui tem tanta liberdade, lá tem tanta perseguição e a gente não consegue valorizar a Deus aqui como eles valorizam lá. Desculpa pegar tanto tempo desse gancho, mas eu lembro de um vídeo que eu vi, se eu não estou enganado, na China, de Bíblias chegando na China de forma contrabandeada, vem numa mala. E eu lembro como se fosse assim, hoje, o impacto que aquele vídeo ele teve na minha vida. A moça, ela abre a Bíblia assim, então todo mundo que estava dentro da casa sai correndo para pegar a sua Bíblia. E ela pega a Bíblia na mão, como, não sei se foi a primeira vez, porque o vídeo não fala, mas ela pega a Bíblia na mão, ela começa a chorar com a Bíblia na mão, e ela começa a beijar a Bíblia. Eu vou até chorar aqui, misericórdia. Ela começa a chorar com a Bíblia na mão, mostrando que para ela aquilo era muito importante, sabe? Aquelas páginas. O que pra gente vai aqui na banca, a gente vai aqui numa livraria e compra, a torta e a direito, para ela é a vida dela, aquele pedacinho, sabe, de papel, aquelas letras ali que foram timbradas, colocadas naquele papel. Isso mostra muito que a gente às vezes não consegue valorizar exatamente o Cristo que a gente serve. E sabendo de histórias como essa, de situações como essa, isso tem que despertar a nossa fé para o campo missionário também, né? Alan, uma das coisas que eu posso te falar assim, em relação a trabalhar na Portas Abertas é que com certeza a gente apoia a igreja perseguida, a gente fortalece a igreja perseguida, a gente ajuda. Por outro lado, eu pessoalmente sou muito desafiado na minha fé. E você que está em casa, a galera que está em casa também, isso que o Alan falou, a gente tem muita liberdade, a gente tem várias versões da Bíblia, se você está no seu celular, você tem várias versões da Bíblia, você pode estar em comunhão com seu irmão e eu aprendi a valorizar muito esses momentos, a liberdade que a gente tem, a liberdade que a gente tem de estar com outras pessoas, porque eu conheci muitas pessoas que não têm essa liberdade. Eu me lembro de uma viagem
falando em relação ao amor pela Bíblia. Eu queria e eu busco isso também, oro por isso, jejuo por isso, para que eu tenha o mesmo amor por Jesus e o mesmo amor pela palavra de Deus que eu vejo no testemunho de cristãos perseguidos. Eu participei de uma viagem da Portas Abertas, semelhante a essa que você falou, da China, e é um país aqui na América Latina. E a gente tinha um carregamento de Bíblias para um desses países onde também havia dificuldade de acesso à palavra de Deus. E a gente chegou lá, né, tem todo um protocolo de segurança para a gente fazer a entrega da Bíblia. E eu pude entregar uma Bíblia na mão de uma irmã. Ela era uma senhora idosa e, por causa da condição dela ser cristã nesse país, ela não tinha acesso a tratamento de saúde, então ela não podia ter... E ela tinha problema de vista. Então, por causa de um problema de vista, ela não conseguia ler a Bíblia. Então, ela não conseguia mais ler a Bíblia. Alguém tinha que ler para ela. E aí ela estava orando há mais de uma década para que ela tivesse uma Bíblia com letras grandes. E eu pude entregar a ela uma Bíblia com letras grandes para ela. E ela pegou a Bíblia, ela começou a beijar a Bíblia e ela conseguia ler. Porque ela não tinha óculos, né? Mas ela tinha dificuldade de leitura. E aquela Bíblia de letras grandes também que ela pegava e beijava da mesma maneira. Então, minha oração para mim, para você e para as pessoas que estão ouvindo é que a gente valorize a liberdade que a gente tem e aprenda com o cristão perseguido. É sempre uma bênção dupla quando você apoia a igreja perseguida. A gente abençoa de uma forma, atendendo às suas necessidades, e é desafiado por esse testemunho de fé, de perseverança e amor por Jesus e pela palavra de Deus. O senhor estava falando desse testemunho que realmente é muito impactante. Eu estava pensando aqui, imaginando na minha cabeça a entrega da Bíblia e ela beijando ali a Bíblia, porque de alguma maneira ela não precisaria mais depender da boa vontade de alguém para ler a palavra para ela. Agora ela poderia ela mesma sentar ali na casa dela, onde ela fosse, para ler a palavra que ela tanto orou por uma década. Você vê, são 10 anos orando por sei lá, 30 centímetros de um livro. Que pra gente, como eu falei, a gente vai numa banca, a gente vai numa livraria, a gente vai em qualquer lugar, a gente encontra. A gente vai num sebo, a gente encontra uma Bíblia por 5, por 10 reais. E as pessoas não estão valorizando esse sentido, né, de você entender a importância da palavra de Deus. Quando eu digo só um livro, eu digo assim, que são letras, mas aquilo que está dentro daquela Bíblia, aquilo que está dentro daquele contexto é que vai mexer tanto com a nossa estrutura. E ela ficou orando 10 anos para receber aquilo que mexe com a vida dela, que mexe com a estrutura dela, que mexe com a fé dela, que mexe, sabe, com o cristianismo que ela tem. E às vezes a gente tem... Eu mesmo tenho pelo menos umas 7 ou 8 Bíblias em casa, na versão isso, na versão aquilo, porque eu gosto de anotar na minha Bíblia, eu gosto de grifar aquilo que Deus fala. Até comprei uma Bíblia nova, que ela leia, anote, para deixar ali bonitinho, com as mensagens bem setorizadas, aquela coisa toda. Eu fico imaginando, quando é que uma Bíblia dessa vai chegar num país como esse? Sabe, quando é que essas pessoas vão ter a condição de ir ali ou pedir pela internet uma Bíblia dessa e chegar na casa dela sem ter uma repressão, sem ter, sabe, uma ação de pessoas querendo impedir ela de professar a fé que ela tem. E a gente deixa isso muito de lado, a gente não valoriza totalmente o que deveria valorizar da presença de Deus ou da direção que o Espírito Santo ele pode nos dar através de uma leitura como essa. Bom, é um negócio assim que chama muita atenção. E Marco, para a gente passar um pouquinho assim da linha, né, e para a próxima pergunta, eu queria perguntar qual que é a diferença entre o cristão deslocado e o cristão refugiado, no caso? O cristão deslocado, Alan, é aquele que por algum motivo de força maior, vou ter tempo de explicar um pouco nos detalhes isso, ele é obrigado a fugir da sua casa, da sua terra, da onde ele vive, e se deslocar internamente dentro do seu próprio país. Então, ele foge da sua casa, ele sai do seu lugar de origem e fica deslocado no próprio país. O refugiado é aquele que também fez um movimento parecido, só que ele foi obrigado a deixar o seu país. Então, existem no mundo milhões de refugiados e existem no mundo também milhões de deslocados internos que, por motivo de força maior, fugiram das suas casas para sobreviver, das suas terras e continuam nos seus países desabrigados também. Então, é isso. A diferença é que ele fica no seu próprio país. E eles representam uma estatística, né?
Você tem números sobre essa estatística de forma geral? Olha, são mais de 16 milhões de cristãos deslocados só no período de avaliação aí nos últimos 5 a 10 anos. Os números da Acnur são maiores do que isso, se eu não me engano, são 36 milhões no mundo. Né? Então, são milhões de pessoas que imaginaram, você chegar na sua casa, como você falou, a gente tem muita liberdade, eu e você, o pessoal de casa aí tem, apesar da questão de segurança, a gente está numa cidade como São Paulo e tal, mas a gente tem muita liberdade, a gente volta para casa e imagina você ser impedido por causa da violência, por causa da perseguição. Então, esse número tem crescido ao longo dos anos, né? Há vários países, assim, como eu falei, a Apóstola Bessa atua em mais de 70 países, 61 desses 70 países tem cristãos que são deslocados internos, pessoas que foram voltar para casa e por motivo de violência, pressão, alguma coisa, teve que fugir, deixou tudo para trás. Perdeu a sua moradia, perdeu o seu sustento. Então, esse número é de milhões de cristãos e tem aumentado ao longo dos anos, infelizmente. Uau. E, assim, dentro dessa curiosidade que eu tenho aqui, qual o país que tem o maior índice de deslocamento? Você tem essa informação? O país que tem maior quantidade de deslocados internos, eu tive condição de visitar irmãos em 2 desses países. O país mais severo, mais violento e onde tem mais deslocados internos é a Nigéria. Nigéria é o país da África subsaariana e Nigéria tem algo que assim, chama um pouco a atenção. Metade da população praticamente é cristã e metade muçulmana. Uau. Os cristãos vivem do cinturão médio, que eles chamam da metade do país para baixo, e os muçulmanos no norte avançando de forma violenta. Tá? Então, há uma perseguição no norte, especialmente no norte da Nigéria, contra os cristãos. Então, milhões de cristãos são obrigados a fugir, foram obrigados a fugir e vivem hoje em campos de refugiados, de deslocados internos ali na Nigéria. Eu visitei campos, Alan, e enquanto eu estou te falando, vem à minha memória. Um campo de deslocados internos tinha umas 6 mil pessoas, grande maioria de cristãos. O outro, a Apóstola Bessa trabalha com cristãos, então a gente tem os dados de todos a maior parte dos cristãos, né? Mas tem deslocados internos das várias religiões, né? Então, um campo tinha 6 mil pessoas. Uau. O outro tinha 10 mil pessoas. O outro tinha 5 mil pessoas. O outro não era reconhecido pelo governo, tinha umas 3 mil pessoas. Imagina o seguinte, você tinha a sua casa, você tinha a moradia, você tinha as suas terras para produzir o seu alimento, você tinha o seu sustento para pagar a educação para os seus filhos. Por causa do avanço violento, especialmente na Nigéria, há 2 grupos mais violentos. São os Boko Haram, são extremistas islâmicos. Não estou falando que todo muçulmano é extremista, mas esses grupos extremistas atacando sumariamente os cristãos e a etnia Fulani, também extremistas da etnia Fulani, que estão ocupando desde o norte do país até o cinturão médio, expulsando os cristãos e tomando as suas terras. Então eu visitei numa dessas viagens da Portas Abertas, com todo o protocolo de segurança, com autorização, a gente era escoltado nessa viagem por causa da segurança. Assim, horas por estradas nos interiores, Uau. Vilas fantasma, igrejas semi-destruídas, casas destruídas. E nesse caminho a gente encontrava criadores de cabra Fulani, que são os radicais que chegaram atirando, matando pessoas, e os cristãos fugiram, deixando tudo para trás. Então, eu encontrei uma pessoa relativamente jovem, devia ter uns 35 anos, e ele veio conversar comigo, estava ele, a esposa, um filho pequeno, 2 filhos pequenos, e ele falou o seguinte, eu estou aqui há quase 10 anos, está vendo esses meus filhos aqui? Um nasceu aqui, o outro veio para cá, e desde esse período ele não tem moradia, ele mora numa barraca de plástico. Ele não tem sustento, ele vive através de ajuda, Portas Abertas apoia essa família com alimentação, né, em parceria com remédio, com apoio pós-trauma, porque ele viu pessoas serem assassinadas, sua aldeia ser queimada, sua casa ser destruída, sua igreja ser queimada, ele teve que fugir só com a roupa do corpo. Então, barracas plásticas com calor terrível. Absurdo. E as crianças sem escola. Então, na Nigéria, por causa da violência, por causa do deslocamento forçado e violento, tem uma geração se perdendo porque não teve acesso à educação. E os pais sem ter o que fazer. Porque a preocupação dos pais é sobrevivência.
Então, antes da chegada da Portas Abertas, olha, a esposa desfalecia por causa de fome, todos os filhos têm subnutrição, então tem um peso muito inferior à idade que eles têm. E, graças a Deus, a Portas Abertas conseguiu chegar ali, apoia. Eu tive a oportunidade de distribuir, um tipo de farinha que eles comem, um óleo, às vezes arroz e milho. Não é uma alimentação super, mas é o suficiente para que ele possa ficar alguns meses e ter sua subsistência garantida. Falta apoio médico, falta educação e falta defesa dos seus direitos, porque eles perderam as propriedades por causa da violência. No caminho, a gente passando, a gente via os criadores de cabra fulano ir lá livres. E a gente estava escoltado por pessoas do Exército, a polícia, e a impunidade imperando. E assim, não tem uma perspectiva, uma esperança de retorno para casa. Sim. Já é uma década também. Né? Uma década para receber a Bíblia, mais 10 anos para você no campo de deslocados internos. E a expectativa é voltar para casa, simplesmente voltar e recomeçar a sua vida. E sabendo que os seus filhos estão crescendo subnutridos e sem acesso à educação. Então, isso é muito duro. A realidade na África subsaariana, especialmente na Nigéria, ela é muito dura. Eu, ouvindo o senhor falar, me chama a atenção porque, assim, de fora, né, se você ouve falar da Nigéria, você ouve falar sobre a questão econômica, né, que se não é a primeira, está entre as primeiras ali na África, no continente africano, soube um tempo atrás que era a primeira economia do continente, a África do Sul e a Nigéria, aí fica oscilando. E aí o senhor, na minha cabeça, estava fazendo a conta enquanto o senhor falava. Então, basicamente, o senhor visitou ali 24 mil pessoas enquanto foi à Nigéria. E, né, conseguiu entregar ali para eles um pouco de esperança, né? Porque foi entregar um alimento, foi entregar ali uma ajuda humanitária, foi entregar ali não vou dizer entregar a fé, mas foi levar um pouco da fé que o senhor tem para eles, para que eles continuem firmados na fé e ali ainda acreditando que vale a pena servir ao Senhor, independente das batalhas que estão vivendo durante esses 10 anos. O senhor até citou algo que me chamou a atenção. A esperança não é que eles recebam uma terra nova, não é que eles consigam, sabe, um subsídio do governo. É que eles voltem para a terra deles. Exatamente. É que eles voltem para a casa que é deles e foi tomada, foi queimada porque eles professam uma fé diferente dos islâmicos, né, dos extremistas, né, islâmicos e também da etnia que o senhor citou. O senhor citou também de uma farinha, né, que eles comem. É o fufu? Eu acho que é o fufu, eu não lembro o nome exatamente, mas é uma farinha branca que faz parte, eles cozinham, usam para fazer muita coisa. É como se fosse uma polenta branca? É uma polenta branca. Eu sei o que o senhor está falando, mas me fugiu o nome aqui. Eu comi na África do Sul quando eu estive lá. E realmente enche bastante. Não sei se o senhor já chegou a comer. Eu provei várias comidas lá, inclusive essas farinhas, né? Mas assim, é típico deles, né? Sim. A gente, como eu falei, a Portas Abertas apoia naquilo que eles precisam. Então, eles produzem milho e aí o óleo para fritar alguma coisa, essa farinha branca, né? E às vezes o arroz, né? Ou algum grão para uma proteína lá. A farinha branca cozido como se fosse a polenta é o pap, lembrei aqui agora. Que eles colocam como se fosse um vegetal junto com uma carne para poder misturar ali. No caso deles, eles não têm carne. Não tem carne. A fonte proteica são grãos no máximo ali. Nossa, feijão. Então, assim, um feijão ou um grão diferente da região. Então, assim, porque é uma questão de subsistência, sabe? Não é além desse apoio, né? Um encorajamento, porque não tem uma perspectiva, assim, humanamente falando. Depois de muito tempo você num ambiente assim, ele veio conversar. Alguns estão sem esperança, né? E a Portas Abertas, a gente é um ministério de presença, né? É uma missão. A nossa presença lá, de certa forma, encoraja esse cristão. De certa forma, não, totalmente encoraja, porque eu estava lá representando o Brasil e a América Latina. Então, não é só ajuda material, mas é saber, olha, tem milhares de pessoas, milhões de cristãos brasileiros que oram por você e se importam com você. Porque se você está sofrendo, a gente está sofrendo. Então, é esse apoio físico e material e o apoio emocional e espiritual que é tão importante, né? Desculpa te cortar, só uma pergunta dentro do seu contexto. Quantas vezes por ano, por exemplo, as missões são feitas na Nigéria? Digo assim, do Brasil para lá ou de qualquer outra parte do Portas Abertas? Olha, os projetos funcionam em tempo permanente. A Portas Abertas tem equipe ou parceiros nesses países,
né, que são cristãos locais. Então, os projetos de apoio acontecem de forma permanente. A Portas Abertas organiza viagens globais, tem todo um protocolo de segurança, né? Eu teria uma viagem para um dos países da África subsaariana que foi cancelada 2 semanas antes, por causa de uma insurgência, por causa de questão de violência. Então, não posso te dar um calendário. A Portas Abertas sempre está presente por meio dos seus parceiros locais e de equipe local. Entendi. Executando os projetos de apoio, encorajando. Muitas vezes o trabalho da Portas Abertas é chegar... Imagina que você, Alan, é um cristão nigeriano que está sozinho nessa situação. Aí eu chego e falo, Alan, como é que você está? How are you? Eu me importo com você, como é que eu posso te ajudar? Posso orar com você? Então, é o Ministério de Presença e o projeto acontecendo em tempo... não tem uma pausa do projeto. A gente tem férias, às vezes, para descansar. A perseguição não tira férias. E a igreja perseguida não tira férias. Então, esse projeto e o apoio da Portas Abertas é permanente. As viagens são esporádicas, depende da região, depende da necessidade do trabalho de campo, né? Então, a gente chama o Brasil uma base de mobilização e desenvolvimento, que é esse engajamento e mobilização. O trabalho de campo é que é o apoio direto, então isso não para. A perseguição, a igreja não tira férias, então o apoio ele é contínuo. Isso que o senhor falou foi como um tapa na cara, assim, quando o senhor falou, a gente tira férias, a perseguição não tira. E nem a igreja perseguida. Então, isso é fora de série, porque às vezes a gente está tão ocupado pensando, minha próxima viagem, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. Essas pessoas não têm a condição de pensar em férias, porque eles não têm um dia de descanso. A vida deles é baseada eu digo, vou colocar dessa maneira, talvez eu possa me corrigir, mas é como Deus entregando para o povo de Israel no deserto. Sempre no dia seguinte vem uma provisão, um maná novo. Então eles estão vivendo de acordo com o próximo dia, com a próxima hora, com o próximo momento, com aquele cuidado de Deus para o dia seguinte, sabe? E enxergar que eles não têm esse tempo de parar, descansar, sentar em casa, ligar a televisão, assistir o seu futebol, assistir o seu filme, qualquer coisa nesse sentido, é muito chocante, porque nós estamos em 2025 e a pessoa não tem o direito de ir e vir porque ela está morando dentro de uma barraca e se ela sair daquele perímetro, ela pode ser morta. É um pouco até surreal a gente imaginar que essa situação acontece, né? Porque talvez muitas das pessoas, os jovens que estão ouvindo, não imaginam que tem uma igreja perseguida, não conhecem essa realidade. Então, hoje você está tendo essa oportunidade. E aí você tem a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. E imagina que era do tempo dos apóstolos, de Roma, né? Do Coliseu, coisas assim. Mas é uma realidade constante dos cristãos e muitos dos cristãos, os cristãos deslocados, eles estão em situação extrema. Há cristãos que têm uma vida um pouco mais pacata, que possam planejar, vivem sob pressão, violência, mas assim, o cristão deslocado, ele está numa situação extrema. Então, em situação extrema, o desejo imediato é o que precisa ser atendido. É a subsistência. Há cristãos nos nossos projetos de apoio, eu encontrei cristãos assim, que ele não sabia se ia durar mais alguns dias. Né? A esposa desfalecendo, sem ser dramático, mas é a realidade. Né? A esposa desfalecendo, os filhos já dormem muitas horas por dia para descansar, porque ele não sabia se ia ter subsistência para a próxima semana, para o próximo dia. Meu Deus. E chegar nesse momento para encorajá-los e poder fortalecê-los é um privilégio que a gente tem e uma responsabilidade que a gente tem como corpo de Cristo, Marco, sabe? Queria que você passasse as redes sociais ou onde essas pessoas podem encontrar o senhor para saber mais do projeto, para saber mais das missões, para conhecer mais das Portas Abertas, para que vocês possam também mostrar para esses que vão acessar aquilo que vocês estão fazendo de forma tão incrível como você passou para a gente aqui, porque por mais que pareça que passou voando, já foi o programa inteiro e a gente não conseguiu citar ainda muita coisa que está aqui para ser falado. Você pode passar para a gente aqui os contatos para eles entrarem em contato com vocês? Olha, nosso site, visite o nosso site, é www.portasabertas.org.br. Se você googar Portas Abertas, você acha a gente, tá? Portas Abertas Brasil no Insta
Se você tem uma conta no Instagram, a gente está sempre postando. Também é o Facebook, Missão Portas Abertas, o nosso canal do YouTube e lá o Zap Zap, o nosso WhatsApp. É 11 49 49 50 12. 11 49 49 50 12. Você vai ter mais informações, saber como se envolver. É sua responsabilidade. Quando o membro do corpo sofre, 1 Coríntios 12, 26, Alan, fala muito no meu coração e é um versículo que a gente usa muito. Quando o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Quando ele é honrado, eu me alegro com ele. Então, assim, a igreja perseguida é uma igreja que ela sofre, né? Não é uma igreja coitadinha. Bem-aventurados os perseguidos. Aquele que viver piedosamente Cristo Jesus será perseguido. Texto de 2 Timóteo que você falou. Mas ele precisa da sua oração e do seu apoio. Visita a gente lá e conheça um pouco mais. Bom, que Deus possa ter falado muito ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo possa dar a você uma noite incrível e um final de semana, um domingo abençoado em nome de Jesus. Nós voltamos no próximo sábado com mais um MJ Oficial em nome de Jesus. Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte está na Nigéria e em Mianmar.